país não ficaria melhor? Um dos argumentos Com é Michel esse. Temer, presidente, sem legitimidade, sócio íntimo em tudo que você queira imaginar do Eduardo Cunha. Essa jogada do Eduardo Cunha e o caminho golpista do Michel Temer, o Eduardo Cunha está vendo nessa possibilidade de derrubar a Dilma, a salvação do mandato dele com o possível governo do sócio e amigo dele íntimo, que é o Michel Temer. Não só Eliseu Padilha, o Henrique Alves também já sinalizou que vai desembarcar do governo. O capitão do golpe está à sua esquerda, Michel Temer. Agora, o senhor também tem percorrido o país para falar a respeito da situação, sob seu ponto de vista, situação econômica e política que o país tem enfrentado. Nesses dois pontos, qual preocupa mais, economia ou política, e que relação existe entre essas duas esferas? O Brasil hoje vive uma crise que me assusta bastante. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca vi uma ameaça tão pesada, tão hostil sobre a sorte do povo brasileiro, da família brasileira, quanto essa. Porque são três vetores, um alimentando o outro. Há uma crise internacional, não é, que não se permitiu à sociedade conhecer, a própria Dilma erra em não repartir com a sociedade a consciência disso. E vou dar um exemplo concreto disso. Por exemplo, aquela ocorrência de minério de ferro que nós temos ali no sudoeste do Piauí, em Paulistana, ela seria completamente viável, estava pronta para entrar em operação, porque nós vendíamos o minério de ferro a $190 a tonelada. Aí ela despencou para $38. Então, em $38 é inviável. E você vê isso, toda a mineração brasileira, aí isso também permeou o petróleo, permeou. Então, você tem uma crise internacional muito grave, que tem uma permanência grave, né, que ofende essa estratégia externa brasileira. Isso traz para dentro do Brasil uma pressão sobre a nossa moeda. O povo não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo a gente paga em dólar. Então você teve uma miragem de inflação e esses loucos de Brasília estão atirando na inflação com a taxa de juros mais exorbitante do mundo. Agora, ministro, o senhor, com esse argumento, o senhor um pouco isenta a presidente Dilma da responsabilidade nas consequências econômicas. Agora eu lhe pergunto, por que na época em que o país vivia um excelente momento provocado pelo preço dessas commodities, por que nós não fizemos, por exemplo, reformas de infraestrutura ou, por exemplo, substituição de importações? Claro, a sua pergunta responde por que eu não aceitei ser ministro nem do segundo governo do Lula, nem da Dilma. Porque, de fato, a ideia de fazer a economia brasileira se sustentar em ciclos de consumo baseados em venda de produtos de baixo valor agregado com preços artificialmente altos, ficaria muito claro que era um ciclo que ia se acabar. E eu escrevi muito, briguei muito, eu ando brigando, mas assim, ao lado de toda essa crise, que não desculpa o governo Dilma pelos erros graves, você tem uma crise política que basicamente faz com que há pelo menos 2 anos, salvo poucas exceções, os políticos de Brasília não dão um dia de serviço para examinar os problemas do povo brasileiro, por conta de um golpe político odiento, né, em que está se usurpando do povo o direito até de escolher o seu próprio presidente da República, botando a pretexto de moralização corrupto na presidência da República. E quais as consequências dessa realidade, ministro? O senhor, pela opinião do seu partido, o PDT e sua também, é contrário exatamente a esse processo de impeachment que acontece agora na fase final lá no Senado. A consequência disso para o povo é desemprego, perda de salário e um avanço grave sobre o modesto estado de bem-estar que nós estamos tentando construir. Por exemplo, está já no Congresso Nacional uma emenda à Constituição que tabela o gasto com saúde, educação e previdência e deixa livre o gasto com juro, que é o maior gasto e o mais criminoso de todos. Já está no Congresso Nacional a revogação da lei de partilha, que dá aos brasileiros o direito de usufruir os benefícios do pré-sal. Já está no Congresso Nacional uma ideia absolutamente contra tudo que é moderno no mundo, não é? Em que estabelece uma categoria exótica de impor ao trabalhador que o negociado seja superior ao legislado. Ou seja, no momento de desemprego alto, com o sindicalismo, parte dele apodrecido pela corrupção, você vai ter empresários que vão fazer acordos em São Paulo e vão tirar o 13º salário, a licença maternidade, porque tudo isso agora pode ser negociado, se for aprovado naturalmente, ainda que a lei diga outra coisa. Então, são avanços graves.